Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 9 de novembro de 2015, 13 horas e 25 minutos. É com imenso prazer que eu começo o Café Missioneiro de hoje, contando aqui no estúdio com duas das mais importantes figuras da sociedade santo-angelense, sempre envolvidos em boas lutas. Claro que um deles, mais no passado, hoje vive uma vida reclusa, e por sinal é o diretor da Novos Horizontes FM, Sérgio Luiz Toneto. Junto, o convidado agendado do dia, Itaguaci Meireles Correia, presidente da subseção da OAB de Santo Ângelo, que entra numa semana decisiva aí. No próximo dia 17, a semana que vem, na terça-feira, ocorre a eleição da OAB em diversos níveis. A gente tem uma pauta com Itaguaci que traz aqui uma lista das principais realizações desses 3 anos que ele esteve à frente da OAB, e juntamente com isso a gente vai falar um pouco do cenário local, um tanto sobre espiritualidade, eu imagino, e eu dou muito boa tarde aos meus convidados. É uma surpresa, Itaguaci, sempre contar com o Sérgio Luiz Toneto Júnior. Esse está sempre aqui, mas o Sérgio Luiz Toneto conosco. E normalmente quando o programa começa, que o convidado se posiciona aqui, o Marcos Luft vai ali e retira os objetos da pessoa. Pois o Toneto tá ali naquele emaranhado de uma água benta, eu acredito, o computador, enfim, tudo. Eu dou boa tarde para vocês, imaginando que teremos alguns minutos de não de pensando em entretenimento, mas minutos que suscitam a curiosidade dos rádio ouvintes. Imagina o que essas duas mentes podem discutir. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Sérgio. Especialmente aos nossos ouvintes, né, e telespectadores. É, como sempre, uma alegria, um prazer enorme estarmos aqui para esta conversa que é rotineira, né, e que é um canal de comunicação da advocacia de Santo Ângelo com a sociedade no seu contexto geral, mas de modo especial e direcionado à comunidade jurídica, aos advogados e advogadas da subsecção de Santo Ângelo, que é composta por Santo Ângelo, Entre Juiz, Vitória das Missões, São Miguel das Missões e Catuípe. Esse é o contexto, além de Eugênio de Castro, é o contexto dos advogados que estarão envolvidos neste pleito que se realiza no próximo dia 17, na sede da subsecção, a partir das 9 horas até as 17 horas. Na semana passada, na quinta para sexta, há uma demonstração clara da importância de Santo Ângelo para esta campanha política. Os dois principais candidatos, pernoitaram no Hotel Mercury na quinta-feira. O que tu me conta desse período eleitoral? O que está acontecendo? Eu queria que a leitura do presidente em relação a isso. Bom, Fábio, na verdade, vamos estabelecer 2 nichos, né, de resposta e de modo bem claro e objetivo. A nível de Estado, se digladiam 3 chapas, a chapa situacionista comandada pelo Ricardo Breyer, na pessoa das minhas relações, meu amigo, um criminalista de prestígio. Na outra ponta, como seu mais ferrenho opositor, Paulo Torelli, que esteve em Santo Ângelo, assim como o Ricardo Breyer, que é um petista de carteirinha, é um rapaz que já compôs o conselho seccional e que se mantém a longa data na oposição. E também tem a terceira chapa, comandada pelo Antônio Carvalho, que é uma oposição também, mas é uma oposição mais propositiva. E neste cenário, nós temos aqui, em Santo Ângelo, uma disputa eleitoral numa chapa capitaneada pelo João Olavo Daltroso, identificada como candidato à minha sucessão, que tem o meu apoio. Ele, o João Olavo Daltroso, que é o comandante em chefe, acompanhado pela vice-presidente Leda Roberto,
Na outra ponta estão os opositores, que é o Solon de Lima Quadros, acompanhado da vice pelo Paulo Cassenotti. E eu tenho uma postura muito clara sobre isso. Por convicção, por formação, combato a reeleição. Mas tenho ouvido a nossa oposição, inclusive aqui neste microfone, a dizer algumas coisas que me passa a sensação, a convicção de que ou não entendem de gestão de subsecção, ou não compreendem e têm dificuldade de reconhecer o mérito da nossa gestão, ou realmente não sabem qual é o projeto que lhes dá razões para concorrer. Eu tenho, e eu poderia exibir aqui, mas em homenagem ao rádio ouvinte, ao telespectador, não vou exibir, eu diria sim que nossa gestão tem as mãos cheias de realizações em favor da advocacia de Santo Ângelo. Nós tivemos lutas titânicas para preservar os servidores do Poder Judiciário Federal na luta para a manutenção da terceira vara da Justiça Federal, realizada aqui pela imprensa, mas realizada numa reunião histórica em Porto Alegre com a presidência do Tribunal Regional da 4ª Região, acompanhado, inclusive, do prefeito Luiz Valdir Andres. Nós recebemos, quando assumimos a presidência da OAB, combatendo o marasmo dos últimos 9 anos da gestão que nos antecedeu, porque era o mesmo grupo, nós recebemos a sede da subsecção em nome da Casa, Clube dos Advogados do Setor, figura inexistente, que nunca se ouviu falar, que nenhuma realização teve e onde estava edificada a sede da subsecção. Eu quero tocar num ponto aqui, colocando o Toneto na conversa. Normalmente, quando ocorre uma campanha política, independente do cargo que se queira ocupar, quem busca, ou quem está na oposição buscando esse cargo, de que forma vocês imaginam que as pessoas podem tomar conhecimento do que realmente acontece na instituição ou na prefeitura, enfim. Nesses anos meus de trajetória com assessoria de imprensa, seja no governo do estado, em prefeitura, a gente, por estar vivenciando esse cotidiano, a gente aprende e entende como isso funciona. De fora, por vezes, com essas grandes transformações, eu citaria só a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que gerou uma grande mudança na forma de se governar. Tá? O que eu observo é quem está fora do poder, usando argumentos que, por vezes, não seriam os argumentos ideais, enfim. De que forma, eu pergunto para vocês, quem está fora do poder? De que forma ele tem condições de entender exatamente o que acontece? Eu estou fugindo um pouco do assunto da OAB, mas eu colocaria essa questão para vocês. O que tu imagina sobre isso? Sérgio, muito boa tarde, que bom que tu permaneceu nesta cadeira. O teu microfone está ali. Eu vi já. Bom, essa pergunta é interessante, né? Interessante. Porque normalmente as pessoas que se propõem, principalmente a oposição a quem está em alguma entidade ou mesmo em algum poder político, normalmente as pessoas dificilmente reconhecem a parte boa de quem está administrando, né? Se concentram nas dificuldades que cada um encontra. A gente já não cozinha na primeira fervura, né? Então eu acho que isso aí tem coisas que são próprias da juventude. Outras é mau caratismo mesmo, né? Então tem que se saber com o que está se lidando, né? Normalmente os projetos, Fábio, são pessoais, sabe? Os projetos coletivos, olha, eu chego a te dizer que eu não vivenciei nenhum na minha vida até hoje na área política, sabe?
eram tudo projetos que estavam lá escondidos. Lá tem alguma coisa bem pessoal. Pessoa quer aparecer, quer ter poder na mão. Uns querem fazer alguma malandragemzinha para se beneficiar economicamente. Tem muito disso, né? Então, eu diria assim, o que deveria ser, seria a tua pergunta, né? O que deveria ser que uma pessoa, antes de se candidatar a qualquer tipo de cargo, deveria, no mínimo, procurar e conhecer profundamente, primeiro, as atribuições do cargo. Porque tu vê muita gente falando que vai fazer coisas que nem é a atribuição do cargo que ele está se candidatando. Sim. Não tem como ele fazer aquilo. Né? Então é um desconhecimento total, é uma ignorância total. Então eu acho que tem que se conhecer primeiro. Segundo, eu acho que tem que ter o bom senso, né? De examinar com tranquilidade e aplaudir as coisas boas, né? Aplaudir, todo mundo faz coisas boas, a não ser os maus caráteres. Tem alguns que não fazem quase nada que presta mesmo. Mas na grande maioria, sempre se tu olhar com cuidado, tu vai ver atividades muito produtivas. E se tu for medianamente inteligente ou acima da média, então propõe alguma coisa. Eu acho que esses deveriam ser os candidatos, né? Esses que têm algo a propor, a fazer de diferente, né? Taguaci. Eu concordo com o que o Sérgio fala e quero dizer mais. O pressuposto de qualquer candidatura, no cenário político, de classe, de categoria, de sindicato, é que a pessoa que vai seduzir seu eleitorado, no mínimo, tenha conhecimento de como essas questões funcionam. Porque nós precisamos, especialmente numa categoria de advogados, em que o nível intelectual é formado e é bem formado, nós precisamos levar aos colegas algo factível, algo verdadeiro. E mais do que isso, nós temos que demonstrar, quando pretendemos o cargo, que temos maturidade, preparo e conhecimento. Porque o pressuposto da sedução do voto é a proposta. Agora, eu respeito, eu sou um democrata, eu sou daqueles que defendem a eleição todo dia, até que o povo aprenda a votar. Me submeto, em harmonia com o meu pensamento, aceito as críticas de bom tom, não tem problema. O que eu não posso, aí o ressuscitamento de Goebbels, é aquela velha história de difundirmos reiteradamente uma mentira para que ela se torne uma verdade. Então, quando eu venho aqui ocupar esse espaço, e sempre disse com a maior transparência, com a maior tranquilidade do mundo, porque qual é a vantagem de um candidato que não é candidato à reeleição? É ele realizar, trabalhar e saber, dentro do que o Toneto falou antes, não tem a sedução do poder pelo poder. Então o cara já chega livre. No meu caso sempre foi. Eu dizia aqui, disse na campanha passada, começo o meu mandato dia 1º de janeiro de 2013, caso eleito, e encerro no dia 31 de dezembro de 2015. E tu não vai ser candidato a prefeito? Não. A questão político-partidária, Toneta, ela é muito diferente. Né? Não, mas ela é muito diferente. Nós éramos, eu diria assim, nos arrebatamentos de uma juventude utópica e sonhadora transformista, que se não perdia a rebeldia e a esperança da transformação, neste momento eu sou um cidadão crítico olhando e observando o cenário. Apenas digo uma coisa, terei uma filiação partidária e no momento atual nenhum destes partidos que aí estão me seduz. Porque são rigorosamente sistema feudal, onde as dinastias estão pré-concebidas, pré-determinadas e cada dono do seu feudo destina uma parcela para as futuras composições políticas. Então, não, eu prefiro, Sérgio... Eu estou por fora. Eu prefiro conduzir... Quem são os candidatos? Tem vários nomes circulando aí, se fala tanto pelo PDT, Jacques Barbosa, a reeleição do Luiz Valdir Andes, o José Lima Gonçalves, que estaria articulando o seu PME, enfim, e provavelmente uma terceira via, ou quarta via, ou quinta via. Mas, Sérgio, eu tenho assim, uma preocupação muito grande, porque, na verdade, o que assombra neste país, e esses dias eu tive a aventura...
Veja bem como, para mim é fácil falar sobre a OAB se a gente responder uma questão política. Eu fui no Antônio Sepp entregar, lá estava a emissora fazendo a cobertura, participar da premiação dos segundos Jogos Culturais promovidos pela OAB, diretamente vinculado à rede pública, municipal e estadual, com declamação, oratória, teatro e dança e música. E lá eu tive a oportunidade de dizer, e repito aqui, a solução deste país, Sérgio, ela passa necessariamente pela educação. Eu não vejo outra solução. Então, só que a tragédia nossa, ela é tão contundente que o Brizola lá, em 1979, com o Darcy Ribeiro, na utopia do CIEP, CIEAX, criaram essa ideia. Nós estamos 40 anos depois, não conseguimos materializar isso. E o mais impressionante, o Cristóvão Buarque, que não sei quantos anos atrás saiu candidato à presidência e fez 2% dos votos. E ele dizia que a revolução pela educação é uma revolução doce. Então, é a prova do paradoxo. E aí nós temos essa mania, esse veso de dizer que os políticos são corruptos, os políticos são... Mas quem é que elege os políticos? Por isso que eu falo. Todos eles têm voto. Exatamente. Por isso que eu digo, nós precisamos construir paradigmas e retomar referências e, com esses referenciais, com uma educação forte, firme, contundente, começarmos a transformar o país. Começar hoje, para daqui a 200 anos, passar esse país a limpo. Eu quero colocar uma questão para vocês. Depois de uma certa trégua, pelo menos oficial, os veículos de comunicação da cidade travam atualmente, os dois jornais, o Jornal das Missões e a Tribuna, travam uma nova disputa, né, com informações de um lado e informações de outro lado, na questão envolvendo as pedaladas dadas pelo governo. E a primeira pessoa que eu me lembrei, dias atrás, quando eu vi os dois jornais com conteúdos, o mesmo conteúdo, só que apresentado de forma diferente, foste você. Por quê? Porque tu diz que aqui é a mais verdadeira reprodução de Brasília. Eu tô meio longe daqui, mas tem alguém defendendo as pedaladas da Dilma aqui em Santo Ângelo? Não, pedaladas da Prefeitura de Santo Ângelo. A Prefeitura de Santo Ângelo do pedalando? É. O quê? Se é o uso do fundo dos municipários. Aposentados, Tá. Sobre essa questão, Itaguaci, aonde que eu quero chegar? Não, calma, Sérgio Luiz. Eu vou apresentar, que daí ele faz um resumo disso. O que me vem pela cabeça? No momento em que os grupos estão brigando por tentar levar essa informação e sabendo-se que esses textos vão e vêm para Porto Alegre, vão para o Paço Municipal, voltam, são editados, são cortados, são... Santo Ângelo não está perdendo, efetivamente, nesse momento que essas situações ocorrem, Santo Ângelo não está perdendo? Olha, eu tenho uma visão sobre o perder de Santo Ângelo muito maior do que essa. Né? Eu tenho dito que, historicamente, Santo Ângelo é uma cidade que, no paradigma, ou no paralelo com Santa Rosa e Ijuí, é uma cidade parada no tempo. Né? Nós estamos aqui, eu vou dar um exemplo, saindo da questão da pedalada, mas que é uma pedalada constante, é a história da construção e ampliação do aeroporto. Né? Entra uma gestão, sai a outra gestão, uma dá uma explicação, outra dá outra. Fato concreto, a obra nem a passos de tartaruga anda. Nós já estamos indo para o final, do meio para o fim do mandato do atual governador, né? E a promessa é de que o aeroporto estaria concluído. Não há perspectiva. Então, é exatamente este sistema, e aí o Sérgio tem razão, que nós precisamos corrigir aqui em Santo Ângelo, nós precisamos amadurecer e crescer aprendendo com o Ijuí, tá? É que nós temos sim que manter as disputas de caráter político partidário com as ideologias que se contrapõem, embora estejam todas muito parecidas, né? Vamos também, mas no exercício da gestão, da prática, há que haver a grandeza do reconhecimento das realizações do outro, de corrigir, ampliar e melhorar. Aliás, usando essa linguagem que para mim não tem muito sentido de pedaladas, né? Porque eu não conheço governo que não pedale, né? Vamos ser realistas.
Tá? Se nós pegarmos qualquer destas gestões lá para trás, Sim. as pedaladas são institucionais, mas ficando na proposta aqui em relação ao Fábio, todos pedalaram. Não Sim, há nessa exatamente. pedalagem alguém mais, alguém menos. Todos fizeram. Mas essa era a minha pergunta. Então, Qual é que é essa discussão que está havendo? Pois é, mas eu não vejo razão Se para discutir. acusa um lado e o outro acusa que tu pedalou, eu não pedalei, né? Vocês pedalaram, nós não pedalamos. Então, o Essa fato que é a concreto é que o que existe por detrás dessa longa discussão são equívocos de premissas sobre o funcionamento do FABES, que agora, eu recebi hoje pela manhã, enquanto presidente da OAB, e não poderia porque viaja hoje à tarde, mas o meu colega Laércio irá. Amanhã estará aqui um expert contratado pelo município, inclusive o Dr. Ramiro Pedraza, ex-assessor jurídico do município de Santo Ângelo, que vai, e um dos responsáveis pela instituição do FABES, que foi na gestão do atual prefeito, que ele vai explicar e vai trazer, pelo que sei, algumas necessidades de correção e adaptação do FABES. Agora, eu volto a dizer, nós precisamos crescer para muito além disso. Eu, por exemplo, pegando um gancho na tua conversa, o desespero que eu vivenciei quando nós precisamos de lideranças para além do Arroio Itaquarinchim, nessa briga com os servidores da Justiça Federal, para agendar com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque os caras iam votar a transferência de funcionários para Canoas e Avara. Tivemos o apoio do prefeito Luiz Aldirantes, que esteve presente, que teve uma postura firme, eu tenho que reconhecer, mas nós estávamos em carreira solo, porque nós não tínhamos, naquela ocasião, deputado, que foi antes da eleição do Eduardo, não tínhamos deputado estadual, nem deputado federal. E aí, aquela fragilidade política da nossa aldeia. Por que nós não conseguimos ter um deputado federal? Por que nós conseguimos pegar... Vou dar um exemplo, é um cidadão que das minhas relações, meu amigo, e até já votei nele, o Pompeu de Matos, numa cidade como Santo Augusto, que tem 20 mil eleitores, sistematicamente eleito e reeleito. Santo Ângelo, com 80 mil eleitores, não consegue fazer da grande Santo Ângelo um nicho político eleitoral para nós termos um deputado federal. E aí o que acontece na aldeia? Toda vez que se precisa de algo para além fronteiras, nós não temos representatividade. Embora a nível estadual... O grande problema de Santo Ângelo. Isso que eu o grande problema de Santo Ângelo é que a nível federal nós não temos representatividade. Exatamente isso. Esse é o grande problema. E aí nós estamos a reboque. E na hora de disputar qualquer coisa, o Peronde entre Juiz e Santo Ângelo vai ficar com o Juiz. E aí entra o Terra entre Santa Rosa e Santo Ângelo vai ficar com Santa Rosa. E nas horas vagas, o Oswildo no Bom Gás e companhia vai levar para Santa Rosa. Então nós temos que falar, e esta é uma leitura que nós precisamos acreditar e crescer e transformar. Então é por isso que eu estou dizendo... Mas eu acho que aí está a tua candidatura, rapaz. Não, nada disso. Então, deputado federal. Eu acho, só para nós voltarmos. Ele é um tribuno, né? Eu não encomendaria eu não votaria nele para prefeito. Certo. Mas para deputado, sim. Com certeza. Voltaremos então agora. Depois, deputado federal. Mas vamos voltar agora a uma conversa muito importante. Sérgio, é importante a tua presença aqui nessa questão da ordem, que eu preciso corrigir esses aspectos. De dizer assim, Sérgio, só para fechar aquele nicho. Aí o que me coube como presidente? Tu chega, tu assume uma subsecção, não tem, a titularidade do imóvel não te pertence. Preciso corrigir isso. Como se corrige? Vai-se em busca do prefeito municipal, obtém-se um projeto de lei que vai ao legislativo. Se vai ao legislativo, se fala individualmente com todos os vereadores, precisamos corrigir essa distorção histórica. Obtemos a lei, vamos ao registro de imóveis e titulares. Não. Essa lei não posso averbá-la porque precisa corrigir. Voltamos todos. O que vamos fazer? Judiciário, ação na justiça. Finalmente é liberado e o imóvel vem em junho de 2015 para se transformar definitivamente como da OAB. Aí, só para você entender, lá em setembro de 2013, no primeiro ano da minha gestão, porque para mim isso é natural, num órgão classista, assembleias. Convocamos uma assembleia para a URI e levamos lá quase todos os advogados alegres, participativos, e lá eles sugeriram a alteração do nosso projeto de construção, porque, Sérgio, nós tínhamos uma construção parada na UAB há 3 mandatos. Ter que botar
Cartão no carro. Cartão no carro. Há 3 mandatos, Sérgio. Nós estamos lá. Aí o que aconteceu? O Estado dizia para mim, recebia o nosso projeto, que foi outorgado pela Assembleia, fizemos alterações de que dizia o Estado. Olha, nós estamos gestionando, estamos acertando, vamos liberar recursos, mas só tem um problema, esse imóvel não é nosso. Como é que eu vou liberar dinheiro, o Estado, para aplicar numa obra de terceiro? Nem pensar. Aí em junho conseguimos isso e a obra começou e está lá. Mas não é virtude da minha gestão. Não. Pelos opositores, ficaram 9 anos sem colocar um tijolo. Deve ser incompetência. Não tem virtude na nossa gestão. Então, eu quero dizer isso de modo muito claro, porque uma característica, Sérgio, isto sim é verdade. Na minha vida, na minha história, eu sempre tive lado e posição. Nem sempre posso ter feito a melhor opção, mas todos que me conhecem sabem. E eu quero deixar claro aos colegas que há uma notória... Nunca foi 2 caras. Jamais, aí, jamais. Né? Há uma notória diferença que eu quero deixar registrado aqui. E por que o João Olavo Daltrozo, na chapa 10, é a continuidade deste projeto? Porque eu vejo, na experiência do João Olavo Daltrozo, o desafio inovador e transformador de quem quer continuar este projeto que beneficia a advocacia. É um cara disposto a ser o condutor daquilo que vem beneficiando a advocacia. Por isso que eu sou chapa 10, por isso que eu sou João Olavo Daltrozo, e faço um silogismo absoluto dentre as 2 candidaturas. O João Olavo Daltrozo é o homem dos cabelos brancos, com a energia transformadora do jovem que aceita o desafio. Na outra ponta está o jovem do marasmo, daquela gestão de 9 anos sem um tijolo na obra e que tratava a pão e água o exercício da advocacia. É por isso que transformar não é decorrência da idade cronológica, mas sim da aspiração e do espírito. E por isso eu estou dizendo, sem medo de errar, e pedindo aos meus colegas advogados que, se algum benefício a nossa gestão trouxe à advocacia de Santo Ângelo, o caminho é continuar na transformação, no comando do João Olavo Daltrozo. Muito bem. O Sérgio Luiz Toneto tem um compromisso, em seguida tem reunião do grupo todo aqui, e, portanto, o Café Missioneiro chega ao fim, um pouquinho mais cedo aqui, respeitando este horário um pouco antes das 2. Muito boa tarde, eu retorno amanhã e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes.